você falando aí, por incrível que pareça, olha só que legal, você falando sobre questão de casamento, né, a questão de relacionamento, eu fiquei muito com uma frase na minha mente, e essa frase era basicamente aquela: o noivo vem aí, né, porque o noivo ele vem buscar uma noiva, buscar a sua Eu noiva, creio nisso. que é a igreja. Cara, como você enxerga hoje, né, no século atual, nós temos tanta escassez de pregações que falem sobre o arrebatamento, que falem sobre a volta de Cristo, sendo que este é o evento mais importante de todos os tempos. Yang, muitas pessoas pararam de pregar sobre o assunto. Tem até aquele louvor que tá em alta agora, né? Porque pararam de falar do céu. Yes. Isso aí, tá todo mundo cantando. E assim, Yang, uma verdade, muitas pessoas não querem mais anunciar a vinda de Jesus. Só que tem um detalhe, a vinda de Cristo não é uma mensagem anunciada apenas por homens. Até porque toda vez que a terra treme, a terra anuncia: Jesus está voltando. Todas as vezes que os céus dão sinais, os céus estão anunciando: Jesus está voltando. Todas as vezes que as nações entram em guerra, as nações estão gritando para todo mundo ouvir: Jesus está voltando. Yang, então, ainda que os homens não preguem, que os homens se calem, a terra continuará anunciando: em breve, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, você que está me ouvindo, você não precisa acreditar nas minhas palavras. Basta não duvidar do que os seus olhos estão vendo. Todos os sinais estão aí. Em breve, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja e eu quero subir com ele, Yang. Os sinais estão cada vez mais claros, né? Claro, os sinais demais. apontam, nós temos aí furacão, nós temos aí tornado, nós temos catástrofes, terremotos, guerras, doenças, né? Como a que nós tivemos em 2019, pandemia. Então, de fato, os pregadores precisam parar, na sua visão, já chegou a hora, cara, dos pregadores pararem de disputar mensagem, disputar altar e pregar mais sobre o arrebatamento? Nós precisamos, Yang, pregar a vinda de Cristo, porque tá muito perto. Em breve Jesus voltará e se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar aqui. Hoje você vê pessoas tão presas na terra. Parece que já se esqueceram do céu. Parece que Jesus não vai voltar mais. Parece que a Bíblia está errada. Parece que a Bíblia só está certa até a hora que Jesus morreu na cruz. Das promessas depois não existem mais. A gente parou de acreditar na verdade do Evangelho de que Jesus Cristo morreu, mas que ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos anunciar essa verdade. Jesus vai vir para buscar o seu povo. Yang, só que aí a gente entra num problema, né? Os pregadores hoje, eles não querem mais pregar o que a Bíblia diz. Hoje você tem uma coisa que tira minha paciência, que é o momento raivinha do podcast. Yang, tem uma coisa que me deixa nervoso. É às vezes quando eu sento para ouvir um pregador. Ele abre o texto e começa a ler, e quando ele vai pregar ele diz: na minha opinião, irmão, eu não quero saber sua opinião. Se eu quisesse saber sua opinião, eu ia lá na sua casa e perguntava. Se eu estou na casa de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Então, se nós voltarmos a pregar a palavra genuína, a mensagem da cruz, o poder do Espírito Santo, o arrebatamento, eu creio que muitas coisas acontecerão em nosso meio. Esse ponto aí, né, sobre justamente essa questão de as pessoas elas pregarem o evangelho, os pregadores pregarem o evangelho e focarem na volta de Jesus, né? Tem muitos que têm medo de, não, mas vai fechar a agenda, vou ser criticado. Aí vem a pergunta, um pregador ele deve temer uma crítica? Não. Pregador que teme a crítica ainda não sentiu o peso da chamada. Entendeu? Eu acredito que, assim, a gente precisa aprender a lidar com as críticas também. Tem muita gente infantil hoje na igreja. Ministério não é para crente fraco, ok? Ministério é para quem tem estrutura. E, Yang, as críticas fazem parte. E a gente precisa entender que existem dois níveis de críticas. Existem críticas que são destrutivas,
Porém, existem críticas que são construtivas. E nem todo mundo que te critica é porque te odeia. Você já viu essas pessoas vítimas, né? Ah, entrou lá, 1000 pessoas comentou e uma pessoa comentou criticando ele fica todo dodói por causa da crítica. E às vezes a crítica é verdadeira, a pessoa que está criticando está certa. Então a gente precisa aprender que quando se trata de crítica tem 2 pontos. A gente tem o ponto de olhar e falar, poxa, isso aqui é verdade, eu preciso mudar. E tem um ponto de, esse cara tá falando bobeira. Se ele tá falando bobeira, descarta o que ele falou e não ouça. Então, o pregador do evangelho, ele precisa saber lidar com as críticas. Jesus disse que a gente seria perseguido, quanto mais criticado. Então, acho que isso faz parte. Um pregador, ele não pode se abalar por conta das críticas. Um pregador que se abala por conta das críticas, ele não está preparado para viver um ministério sadio na presença de Deus. Não está. E qual a sua visão, Cauê, com relação a pessoas que vivem para criticar as outras? Yang, gente desocupada critica mesmo. Gente desocupada ataca mesmo. Só que é aquela frase, antes de olhar quem te critica, antes de ouvir a crítica, ouça a vida de quem te criticou. Porque não adianta você querer receber uma crítica de alguém que nunca construiu nada. Tem gente que é muito bom para falar e péssimo para fazer. E existem pessoas, e isso é um grande medo que eu tenho de verdade. Eu tenho muito medo de construir um ministério à base de crítica. Porque Jesus não chamou a gente para criticar. Jesus chamou a gente para exortar, que é totalmente diferente de criticar. Sim. A exortação é correção, não crítica. Crítica é dar minha opinião. Correção é colocar a pessoa no lugar, dar direção. Jesus não chamou a gente para matar ninguém. Jesus chamou a gente para dar vida. E normalmente essas pessoas que criam uma história à base de crítica, elas se promovem matando os outros. É como os filisteus. Filisteu não planta nada. Filisteu vive de roubar a colheita dos outros. Então tem gente que é assim, crítico de internet é assim, ele não planta nada, ele vive de destruir a plantação dos outros. Vai ver, tem um monte aí, viralizou, aí você vai ver como ele viralizou, destruindo a vida dos outros, destruindo a família dos outros. Teve até agora um site, né, que a menina se matou por causa das críticas. Tem gente que é assim, que para crescer precisa matar os outros e destruir os outros. Uau. Só que Jesus não nos chamou para matar, Jesus nos chamou para dar vida. Yang, uma coisa que eu aprendi quando a gente fala de crítica é que eu nunca devo criticar, ou melhor, nunca critique uma história que você não conhece. Porque o fato de você não conhecer a história de alguém Sim. não significa que ele não tenha uma. Quando eu digo isso, eu lembro de Matias. Quando Judas se mata, os discípulos, agora apóstolos, precisavam escolher alguém para substituí-los. E tinha alguns critérios. E um deles era, precisamos escolher alguém que esteve com a gente em todo o tempo. Está escrito desse jeito. Sim. Em todo o tempo que Jesus esteve conosco. Ou seja, Matias estava lá há muito tempo. Só que ninguém sabia o seu nome. Sabe por quê? Porque o Matias é o tipo de pessoa que não tem nome, mas tem história. E sabe qual que é o mal dessa geração? A gente só valoriza a história de pessoas que têm nome. E a gente precisa aprender que as melhores e maiores histórias não estão estampadas em um jornal. As maiores histórias não estão sendo contadas na internet. As maiores histórias estão sendo vividas no secreto. Estão sendo vividas... As maiores histórias estão sendo vividas no secreto.